Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Oportunidades de crescimento que nos proporciona, oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, esses espíritos carinhosos que trabalham ao nosso lado, nos acompanham, que trabalham na seara do Mestre Jesus. Agradecer-lhes a companhia e o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de ir se melhorando, de ir se retificando. Que continuem do nosso lado, nos inspirando fortaleza moral e virtude, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons espíritos o amparo, o apoio, para que nós tenhamos das leituras, das discussões, novos entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião, nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, e nós estamos no capítulo 6, da volta do espírito à vida corporal, e hoje nós vimos na semana passada as preliminares, e hoje nós vamos tratar especificamente da união da alma e do corpo. Questões de número 344 a 360, assunto complexo e importante, que nós tentaremos esgotar em uma sessão. Se não conseguirmos, vamos fazer em duas leituras. Muito bem. Assim, para a gente poder entrar no assunto, vamos esmiuçar duas ideias, para que a gente consiga extrair das respostas que o orientador dá às questões de Kardec um entendimento adequado, correto. Nós temos dois processos que caminham para e passo, ao mesmo tempo, dentro do prazo normal gestacional. Um é o processo biológico de formação de um novo corpo, e o outro é um processo espiritual de ligação do espírito reencarnante ao corpo em formação. Então, quando a gente trata desse assunto, a gente tem que entender que existem dois processos em desenvolvimento, dois processos que caminham juntos ao mesmo tempo, dentro daquele prazo que nós conhecemos da gestação comum, 9 meses. A gente tem que ter a percepção, essa percepção para poder separar as coisas. O processo biológico é um processo mecânico, ele corre de acordo com a genética, com a biogenética. Então, conforme os prazos vão avançando, conforme os dias vão correndo, o corpo do novo ser humano vai se desenvolvendo. O processo espiritual, ele se amolda ao desenvolvimento do corpo, de tal maneira que o espírito reencarnante consiga se ligar ao corpo em formação durante esse percurso, esse decurso de tempo, melhor dizendo. O que a gente tem que entender também é que o processo inicial, enquanto está acontecendo a gestação, é um processo de ligação do espírito. Esse seria, vamos dizer assim, o primeiro passo do processo reencarnatório. O processo reencarnatório é uma coisa muito mais ampla, porque quando a gente fala de encarnação, a gente tem que caracterizar muito bem, que é o fato de um espírito servir-se de um corpo material para as suas ações. Então, a gente tem que considerar encarnação, vamos chamar assim,
o início da encarnação, quando o espírito já tem a condição de utilizar o equipamento orgânico, o corpo material, para suas ações. Até então, até esse momento, a gente está num processo de ligação. Então, a gente faz essa distinção entre ligação e encarnação para a gente entender. Enquanto acontece a gestação, existe uma ligação cada vez mais íntima, cada vez mais a palavra boa é íntima, cada vez mais íntima entre o espírito e o corpo em formação. Quando o corpo vem à luz, quando acontece o parto, a gente inicia o processo, vamos chamar assim, vamos dizer, a gente inicia não o processo, o estágio ou fase, né, da encarnação. Essa fase ela se alonga, então muita gente acha que a encarnação está concluída com o parto, com a vinda à luz de um novo ser. Não, esse processo ainda se alonga mais ainda. Né? Ele é um processo que a espiritualidade caracteriza, né, como estando em boas condições, não concluído, em boas condições, ali pelos 7 anos de vida da criança, né? Que é quando o equipamento orgânico tem as condições mínimas, vamos dizer assim, para ele poder manifestar-se, né? O espírito poder manifestar-se com alguma destreza, né? Não lhe falta equipamento orgânico para manifestação. Para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma ideia, o cérebro mesmo, nosso cérebro, ele se desenvolve até os 20 anos. Né? Então as funções mais complexas, elas vão estar maduras no nosso cérebro lá pelos 20 anos. As funções básicas vão estar em boas condições ali pelos 5 anos. A espiritualidade diz que o espírito reencarnante, né, o espírito que está em processo de reencarnação, ele conta com um bom equipamento aos 7. Né, o corpo está em boas condições aos 7. Então, encarnação é um processo mais longo, que efetivamente a gente pode começar no momento em que o espírito vem à luz, ele começa a usar o corpo, né, e ele vai se desenvolvendo, o processo vai se desenvolvendo até que o corpo esteja em boas condições para o espírito manifestar-se plenamente. Ligação do espírito ao corpo em formação, e aí a encarnação, que é o servir-se o espírito do corpo para poder fazer a sua manifestação. Muito bem. Eu estou fazendo essas colocações, né, para a gente poder, conforme diz o nosso orientador aqui, falar a mesma linguagem. Ele vai falar de ligação, vai falar de encarnação, e esses conceitos eles têm que estar mais ou menos fixados. Muito bem, vamos lá. Então, vamos começar pela questão de número 344. Né? Sim, antes de começar. Se os irmãos quiserem mais alguma referência acerca desse tema, né, nós temos na obra de André Luiz, Missionários da Luz, né, um caso bem descrito, muito bem descrito em detalhes do processo reencarnatório, né, do nosso irmão Segismundo. Então, tanto os irmãos podem consultar o livro, que eu acho muito melhor, como podem consultar a internet, o YouTube, e vão encontrar, né, a reencarnação de Segismundo. Vão encontrar filmetes, vão encontrar aulas, né, que descrevem esse processo na minúcia. Tá? Então, se quiserem alargar o entendimento acerca desse tema, Missionários da Luz, capítulos 13 e 14, particularmente. 13 e 14. Tá? Reencarnação e proteção. No 13, a reencarnação do Sigismundo, e no 14, o processo de formação, né, do corpo do Sigismundo. Então, a ligação inicial e o processo de formação até o parto, até ele vir à luz, até ele nascer. Tá? Muito bem, vamos lá. Então, união do corpo, união da alma e do corpo.
344. Questão. Pergunta Kardec. Em que momento a alma se une ao corpo? O orientador responde assim: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. A união se inicia na concepção e se desenvolve até o momento em que o ser vem à luz. O indivíduo vem à luz, ele nasce, ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então aqui uma primeira informação, um primeiro conceito importante. A união começa na concepção, é o ponto inicial, e essa união se estreita, ele usa o termo, se aperta, né? Laços que se apertam até o momento do nascimento. Tá? Isso é importante. Concepção. A gente tem alguns problemas de entendimento, né? Quando se fala, por exemplo, em termos legais, né? Então, não vamos desviar nosso entendimento para o campo da lei humana. Vamos trabalhar só com o entendimento aqui do Livro dos Espíritos. A união do espírito e do corpo se inicia com a concepção. 345. Pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Nós já vimos isso anteriormente, né? Responde o espírito assim: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Kardec faz duas questões. Ele diz, olha, primeiro ele quer saber se essa união ela é definitiva, ele usa o termo definitiva, né, desde o momento da concepção. E ele quer saber também se, nesse decurso de prazo em que está acontecendo a gestação, se o espírito pode reconsiderar, renunciar àquela encarnação. São duas questões. Então, a primeira, o espírito diz, olha, é definitiva no sentido de que essa designação do espírito para o corpo, né, não pode ser revista. O espírito designado para um determinado corpo não pode ser substituído. Ponto. Então, aquele, vamos chamar, projeto reencarnatório, não admite uma substituição. E aí vem a resposta à segunda. Se o espírito renuncia, né, se ele, por vontade própria, recua diante dessa encarnação e renuncia àquela reencarnação, o que acontece é que a gente tem um natimorto. A gestação corre, como é normal, é um processo mecânico, né? Mas não havendo uma alma ligada àquele corpo, o que a gente tem
é um corpo que falece ao nascimento. Ele não consegue ir adiante, não consegue ter vitalidade. Falta-lhe a alma. Né? Nós já vimos isso lá atrás. O Kardec perguntou, e se o camarada desistir no meio do caminho? Ele diz, olha, ele pode até desistir, mas ele está contraindo um débito muito grande, porque ele está não só recuando do seu projeto reencarnatório, mas está afetando o projeto reencarnatório de outras criaturas, está contraindo um débito. Né? Vamos se lembrar dessa resposta que ele deu na última leitura, nós vimos isso. E aqui ele reforça isso. Ele diz, olha, os laços dessa ligação, dessa união inicial, eles são fracos, tênues, né? E permitem o desligamento, né? Permitem que haja esse desligamento. Mas o que acontece é que se houver essa ruptura e o espírito não reencarnar, não quiser reencarnar aquele corpo, por absoluta falta de alma que o anime, né, ele nasce, não tem vitalidade, né, ele não vai adiante. É o natimorto que nós conhecemos. Né? Questão 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? O inverso. Dentro do processo, duas vertentes, a ligação do espírito a um corpo em formação e a formação do corpo. O que acontece se na formação do corpo a gente tem qualquer intercorrência e o corpo, independente da vontade do espírito, o corpo, por um problema biológico, falece, morre. Se o corpo morre antes de verificar o nascimento, é o caso do aborto, os abortos naturais. Aí a pergunta o que acontece com o espírito? E aí o orientador responde assim, que faz o espírito, melhor dizendo, que faz o espírito? E aí o orientador responde assim, escolhe outro corpo, ou seja, ele começa um outro processo reencarnatório, né? Escolhe um outro corpo. E aí o Kardec desdobra essa questão, pergunta assim, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Eu acho que aqui tem um pequeno probleminha, né? Mas a resposta que o Espírito dá é assim, dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, quando ele pergunta qual utilidade, ele remete a gente a por que acontece isso, né? Eu acho que é essa a questão. Por que isso acontece? Do corpo falecer, do aborto natural. Aí ele diz, olha, dão-lhes causa, as mais das vezes, na maioria das vezes, imperfeições da matéria, ou seja, doenças da mãe, algum outro problema gestacional, né? Imperfeições da matéria. Não haveria, vamos dizer assim, ele diz na maior parte das vezes, né? Não haveria outro tipo de origem ou de origem para o problema. Questão 347. Pergunta o Kardec assim, que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? As crianças que a gente vê nascer e logo em seguida falecerem. Qual é a utilidade dessas encarnações curtas que a gente vê com tanta dor? Né? Aí o orientador responde assim, o ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Aqui o orientador ele limita vamos dizer assim, a explicação dele, né? E nós gostaríamos de fazer outras considerações. Então, a primeira coisa que ele diz é a seguinte, quando acontece essa morte logo na sequência do nascimento, né,
dias após, pouco tempo depois, o espírito ainda está naquele processo de perturbação do processo reencarnatório. Então, quando ele vai se ligar ao corpo, ele perde a consciência de si, né? Ele entra num processo de esquecimento, nós já vimos isso, né? Quando o corpo falece, logo na sequência, dias depois, ele continua naquele processo, porque quando o corpo vem à luz, quando nasce a pessoa, o espírito só aos poucos vai retomando a consciência de si. Nós fizemos a primeira consideração dizendo que o processo reencarnatório começa, efetivamente, né, com o nascimento e se prolonga, porque a maturidade dos órgãos, ela demora, né? Então ele vai até os 7 anos, assim, prazo curto, né? Então é óbvio que em acontecendo a morte, uma semana, dias depois do nascimento, o espírito não tem consciência, né, de que a sua reencarnação está interrompida pela morte do corpo. Então, vamos dizer, a importância para ele é nenhuma, é quase nenhuma. Ele não tem a consciência do que está acontecendo, né? E aí o Espírito coloca assim, a importância dessa morte, né? Perdão, conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Ele já tinha colocado lá atrás que muitas vezes os pais veem a frustração, né, um filho que morre, né, e recebe isso como uma punição, né? São criaturas que ao longo de outras existências no pretérito, né, não conduziram a maternidade, a paternidade, né, da maneira correta. E aí, para valorizarem o que desprezaram lá atrás, são submetidos a essas dolorosas provações de ver o ciclo da vida se inverter e os filhos tenros morrerem antes deles, já criaturas um pouco mais velhas, não é? Então, ele limita aqui uma aprovação para os pais, né? A gente pode dizer que para aquele espírito também existe, porque Deus não submeteria um espírito a uma encarnação curta dessa sem uma finalidade útil. Não é verdade? Passar por um processo todo de 9 meses de ligação para vir à luz, iniciar um processo reencarnatório e logo em sequência falecer, desencarnar, não é? Falecer o corpo, desencarnar o espírito. Por quê? Uma coisa dessa se não houvesse uma finalidade útil. Então a gente pode especular que também o espírito reencarnante, que tem esse prazo curto de vida no corpo, também tem o seu ensinamento, também extrai dessa oportunidade, né, alguma coisa de positivo. Não são só os pais que estão valorizando a maternidade, a paternidade, né? É também o espírito que muitas vezes, né, não valorizou a vida. E, estou especulando, não valorizou a vida. E por conta disso tem uma encarnação muito curta, vê frustrado um projeto para entender o quanto é importante a vida. Aí a gente coloca os suicidas conscientes, os inconscientes, né? Pessoas que precisam de alguma maneira valorizar a vida que Deus concede a todos nós, vida no corpo que Deus concede a todos nós, né? Então essa questão muito interessante, muito importante, né? E nos remete a essas considerações. Os pais e também o espírito reencarnante devem ter algum proveito de ensinamento com essa existência tão curta na carne. Questão 348. O Kardec questiona: sabe o espírito previamente, antecipadamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? E aí o espírito responde: sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova.
Vamos ao exemplo a exploração que eu fiz. Vamos colocar alguém que tenha que ter uma encarnação ou a reencarnação frustrada para valorizar a vida, né? Então, esse camarada pode estar ciente, olha, você vai ter uma encarnação curta, né? E nós esperamos que você entenda o quanto é importante, né, o tempo na carne para desenvolver os projetos de seu aperfeiçoamento. Agora, este seria aquele, né, que vai ter encarnação curta, né, para retirar dela algum ensinamento. Aí a ressalva que o Espírito diz é assim, mas se o Espírito que está, vamos dizer, orientado para a reencarnação, escolhe um corpo, né, que ele sabe que não vai ter vida, ele está, com essa escolha de vida curta na carne, fugindo ao seu processo de aperfeiçoamento. Então ele faz essa ressalva. A ciência do que vai acontecer, a ciência do que vai acontecer dentro do processo reencarnatório, a gente pode especular, a gente não tem certeza de nada, a gente está sempre especulando, a gente pode especular que seja uma coisa muito comum, porque afinal de contas, nós planejamos o processo reencarnatório. Então saber o que vai acontecer lá, enquanto nós estamos na erraticidade, me parece uma coisa muito comum e corriqueira, né? Aqueles que seriam surpreendidos com o projeto, né? Os que fazem reencarnação compulsória, né, o fazem por absoluta falta de capacidade, de consciência para escolher vamos dizer assim, a sua oportunidade, as oportunidades que deve vivenciar. Então, o mais comum, certamente, é que a gente participe e por conta disso tem a ciência. Saber a duração, né, da existência lá na erraticidade também é uma coisa que eu acho que, né, é importante, porque afinal de contas a criatura tem que desenvolver uma série de tarefas. Aí, voltando para a nossa questão, saber que a duração no corpo é curta, que você vai nascer e vai morrer um mês depois, né? Para aquele que planejou, né, uma prova dura dessa, frustração de um projeto reencarnatório, é importante que ele entenda, né, até, para que ele consiga extrair o ensinamento, tirar o ensinamento positivo que a oportunidade lhe traz. De outra maneira, ele poderia ficar, por exemplo, revoltado, né? Todo um projeto que eu fiz que não vai a lugar nenhum, que não vai resultar em nada, né? E essa revolta seria contraproducente para o progresso do espírito. Então, é nesse sentido que o espírito coloca. Ele diz, sabe-o algumas vezes, quando esse conhecimento é essencial para ele viver aquela oportunidade, extraindo dela o proveito que se deseja. Mas essa ressalva é importante. Aquele Vivaldino, vamos colocar assim, não, eu quero voltar rapidamente aqui para a erraticidade porque eu gosto mais de ficar aqui do que ir lá, né? Lá eu sofro bastante, né? Quero ficar aqui, que aqui está mais confortável. Quem fizesse esse tipo de escolha, né, uma vida breve para poder voltar, por exemplo, rapidamente para a erraticidade, estaria fugindo das provas. É isso que ele diz, né? Estaria fugindo do seu processo de renovação, de progresso. Tá? Questão de número 349. Kardec questiona assim: quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Houve um aborto natural, né? Aquele espírito que deve escolher outro corpo, ele será conduzido imediatamente para outro corpo, outro processo reencarnatório? E aí o espírito orientador responde assim: nem sempre o é imediatamente.
Explica. Faz-se mister, é importante, é necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha. A menos, e aí a exceção que confirma a regra, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação, se houvesse um plano B, se ele tivesse outro projeto já encaminhado. Aqui, eu gostaria de ressalvar o faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha. Né? Aqui, mais uma vez, a ênfase em que todo o processo reencarnatório tem participação ativa do reencarnante. Quem vem à luz, quem vem ao mundo, quem nasce na carne, escolheu de uma forma ou de outra, mais ou menos, as vivências que vão se suceder, as experiências que ele vai vivenciar. Né? Então, aqui mais uma vez eu gosto de ressaltar essas coisas, porque a gente tem essa tendência de achar que vivemos a nossa encarnação como pacientes das decisões de alguém. Não. Nós somos pacientes das nossas próprias decisões. Né? E aqui, mais uma vez, proceder à nova escolha. Vou fazer mais um esforço. Vamos entender que nesses processos, né, não há só uma vontade, não há só uma pessoa interessada. Existem várias pessoas interessadas. Não é só o menino que está reencarnando, que vem à luz, né, que deve ser foco da atenção. O pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão, todos que estão à sua volta estão dentro do processo. Vão conviver, vão burilar-se pelo convívio. Né? Então, o processo reencarnatório não é uma coisa que você possa decidir sem um planejamento mínimo, porque interessa a muita gente. Então, aquele que teve a reencarnação frustrada vai ter que voltar, e não é uma coisa, né, correria. Não, vamos planejar de novo, vamos acertar e tal, vamos para um novo corpo. Essa percepção a gente tem que ter. Aonde haveria uma reencarnação imediata? Né? Existem casos, e a gente já leu alguns romances, já estudamos alguns romances do André Luiz, em que ele relata, né, que aquele momento, de alguma forma, deve ser aproveitado. Então estão lá reunidos vários elementos, várias pessoas que interessam ao progresso deste espírito. Então, se frustrou aqui, a gente tem que buscar uma oportunidade acolá. Não dá para nascer aqui como filho, nasce ali e é adotado. Então, são os arranjos que a espiritualidade faz para proporcionar o convívio, né, de uma outra maneira. Essa situação que eu estou relatando está no último estudo nosso, né? Quando um espírito tinha que retornar para a experiência no seio de uma determinada família, mas as pessoas que deveriam ser pai e mãe dele já não tinham mais condição de gerar. Eram pessoas velhas. Então, essa criatura nasceu num berço pobre de funcionários, né, da fazenda desse casal, né, e foi adotado pelo casal. O pai e a mãe não geraram o corpo, mas abraçaram o espírito encarnado para conduzi-lo, para conviverem, para burilarem-se no convívio, né, como pai, mãe e filho adotado. Então, aqui fica bem claro para nós. Aconteceu uma reencarnação imediata? Aconteceu, mas não naquela mãe que acabou de abortar. Aconteceu na mãe ao lado, né, ou na vizinha ali da esquina, e por vamos dizer assim, por um arranjo, né,
da espiritualidade, essa criatura que nasceu lá no outro ventre vai ser orientada, conduzida por essas criaturas que interessam aqui. Né? Esse exemplo que eu estou dando para vocês está em A Vida Continua. Foi o último livro que nós estudamos, está aí. Todo o livro está aí, gravado direitinho, né? Disponível para os irmãos verem como é que isso aconteceu. Então, muito interessante também. Nem sempre o plano B, né, é aqui. E essa situação que eu estou narrando mostra também que a consanguinidade, né, é um fator, mas não é um fator determinante. Pode ser desprezado. Né? A criatura pode vir para o seio da família sendo adotado, por exemplo. É o caso. Né? O espírito volta ao mundo corporal em um outro ventre. Né? Questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível. Perdão. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez o espírito deplorar a escolha que fez? Quando o processo já está muito avançado, né? Ou mesmo quando já veio à luz, né? Quando já nasceu. Né? Acontece, a pergunta é essa, acontece alguma vez o arrependimento do espírito pela escolha que fez? E aí o orientador dá uma resposta assim, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Ele faz assim: perguntas se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que fosse outra ela, a vida que ele tem? Sim. Normalmente a gente não está satisfeito com a vida que tem. Então, sim, todos vocês reclamam. Né? Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. A questão Kardec coloca: o camarada se arrepende. Ele diz: olha, normalmente vocês reclamam, né, das vivências que tem que sofrer, das experiências que tem que passar. Né? Isso é natural. Todo mundo deseja que a sua vida seja outra. Né? Agora, ele reclama das experiências, né, como se fosse ele o autor? Não, é o que a gente vê. O autor da escolha? Não. A gente nunca reclama das coisas que nos acontecem como sendo escolha nossa. A gente sempre reclama como se fosse imposto para nós. Né? Por que isso me aconteceu? Porque ou você escolheu ou você fez por merecer. Não tem outra explicação. Né? Quando a gente tem essa consciência, é o que nós estamos tendo agora, né? Agora eu entendo assim, né? As coisas mudam de figura. Né? Então ele diz, olha, o camarada não pode se arrepender de uma coisa que ele não considera culpa sua, que ele não considera ser de sua autoria. Então, esse tipo de remorso o camarada não tem. Ele acha que aquilo que lhe acontece é imposto pelo outro. Então ele atribui a culpa ao outro, ele não tem arrependimento do que ele fez a si mesmo. E aqui ele abre uma perspectiva que é muito importante. Toda vez que falta esse entendimento e a criatura, ele diz, considera a carga superior às suas forças, a gente corre um risco muito grande, que é o da fuga.
E a gente vê muitos suicídios acontecerem por conta disso. É, a criatura não entender, né, a razão de ser das coisas, achar que aquilo está fora das suas possibilidades, achar-se um injustiçado, né, e querer rapidamente sair da experiência. Então, essa visão que ele coloca aqui para nós é muito importante. Onde é que está a importância da gente entender tudo isso que a gente está discutindo, né? Quando a gente entende essas coisas, quando a gente tem essa perspectiva do que nos acontece, os fatos que nos chocam, que nos constrangem, que nos magoam, eles assumem uma outra perspectiva, um outro formato. Então, isso tira muito do peso, né, que a incompreensão ou que a ignorância nos traz, né? E aqui eu estou enfatizando isso até para mostrar a importância dessas discussões que a gente leva. Quando a gente olha a vida por outro ponto de vista e consegue enxergar que aquilo que é desagradável para nós hoje tem uma função pedagógica que não é uma coisa essencialmente negativa, não é um castigo de Deus. É uma experiência ruim da qual você deve extrair coisas boas, né? Aí as coisas mudam de figura. E essa resposta da 350 para nós é luminosa. Olha, normalmente vocês não têm essa visão, né? E essa falta dessa visão pode levá-los a um caminho tortuoso, que é o caminho do suicídio, né? A tentativa de fuga da experiência ruim. Questão 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Kardec pergunta: o espírito mantém-se, né, com a mesma atividade, com a mesma disponibilidade, enquanto ele está nesse processo de ligação com um corpo em formação? No intervalo que medeia da concepção ao nascimento é a gestação. Então, nesse intervalo, o espírito reencarnante goza de todas as suas faculdades? E aí o orientador responde assim: mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do momento da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Aqui ele está falando de esquecimento do passado. Aqui ele está falando do processo de, vamos dizer assim, de nova identidade do espírito. Então, olha como é que ele relata a coisa. Mais ou menos a perturbação, né, o uso das faculdades, acontece mais ou menos conforme avança a gestação. De princípio, ele tem mais consciência. Então, na concepção, o espírito está levemente perturbado. Essa perturbação vai crescendo à medida em que ele vai se ligando a um corpo.
Então, lá no começo você tem 2 células, as células vão crescendo, o corpo vai se avolumando, ele vai se, vamos dizer assim, vou usar esse termo, ele vai entrando nesse corpo, vou usar esse termo, ele vai entrando nesse corpo na medida em que ele vai crescendo e ele vai perdendo essa consciência. Então, é um processo em que ele vai paulatinamente perdendo a consciência de si mesmo. A perturbação vai crescendo até ele chegar ao momento do nascimento, quando ele esquece completamente o que aconteceu atrás. Então, no nascimento, o camarada tem o limiar entre uma experiência, as experiências passadas todas, e esta que ele vai começar. E ele começa do zero, esquecido do passado. Aí ele diz: à medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Então é a vida nova. No ato do nascimento, ele perdeu todas as lembranças do passado. A pergunta que Kardec fez é faculdades. As faculdades estão ligadas à capacidade do corpo. Então, um espírito pode ter faculdades exuberantes, muitas faculdades, muitas possibilidades, e ter um corpo limitado, que não lhe permite a manifestação. Né? É o que acontece neste momento. É um corpo incipiente, recém-formado, né? Ainda dentro de um processo de amadurecimento que vai durar durante os anos iniciais da vida, né? E que limita o espírito. Então o espírito tem muita possibilidade que não pode exercer, porque o corpo é precário, é um corpo de uma criança. Né? Então, essa é a ideia. Eu faço essa ligação porque Kardec pergunta faculdades, né? E o espírito orientador responde como experiências passadas e lembrança, né? Carga de vivências que o espírito tem consigo. Eu vou parar aqui na 351, nós estamos com 47 minutos. Como aqui comporta muito comentário, muita divagação, né? A gente puxa outra fonte, puxa outro exemplo, né? Eu vou parar aqui e na semana que vem a gente retoma a leitura na questão 352, tá? E leva até o final. Então, vamos parar por aqui hoje. Não vou nem fazer um apanhado geral, eu faço um apanhado geral na entrada da próxima leitura, né? Até para a gente fazer a ligação, recordar o que nós já vimos, e aí a gente prossegue até o final desse tema. Muito bem. Os irmãos ficam à vontade para tecer comentários, críticas, sugestões, acréscimos, fazer questionamentos, né? A gente tem um espaço aí dos comentários que a gente pode usar livremente para esse tipo de diálogo, de troca de ideias, tá bem? Nós vamos encerrando então essa primeira parte da leitura do tema, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade da reunião, do estudo, do momento de reflexão. Agradecidos a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia, rogando ao Mestre nos mantenham, ele e os seus discípulos fiéis, iluminados para que nós tenhamos visão clara, profunda, né, dos objetivos que ainda aguardam pela nossa ação e os caminhos que nos conduzam com segurança aos objetivos que ainda nos esperam, e que o Mestre nos infunda muita força moral para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.